Bom, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a presença de cada um aqui no nosso treinamento. E hoje agradeço especialmente ao Leonardo da Capital Marketing. Eles são os representantes oficiais do turismo da Tailândia aqui no Brasil. E ninguém melhor que eles para nos trazer o treinamento, né, Leonardo? Você deve já estar cansado de falar de Tailândia, mas para nós é um Imagina. prazer Não, Marcelo, escutá-lo. imagina, Fabiano. Bom dia. Até agradeço você pela oportunidade e olha, eu tenho que confessar, eu não canso de falar de Tailândia, viu? Eu acho que eu tenho a sorte mesmo de trabalhar com um destino que é encantador e eu sinto realmente que eu tenho o privilégio de poder lidar com esse destino todos os dias, né? Porque é um lugar muito especial. E Não, obrigado pela oportunidade. Não, quem já foi, adora. Eu ainda não tive oportunidade, tenho Por muita vontade favor. de conhecer. Até estava já, Uhum. né, marcado para ir para a Sim, feira esse ano e infelizmente não deu certo, mas haverão claro, outras oportunidades com certeza. com Leonardo, certeza. passo para você então a palavra aí para iniciar o treinamento então. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Bom, nosso treinamento hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre Tailândia, mas também é um treinamento que vai dar para vocês, né, para quem está assistindo por uma primeira vez ou quem já assistiu, e é uma oportunidade de recapitular e aprender alguns pontos-chave sobre o destino. Quando a gente fala de Tailândia, normalmente a gente fala de estar abrindo a porta para o Sudeste Asiático. Então, é um destino muito versátil e que muitas vezes vai ser combinado com os outros destinos vizinhos, tá? Eu até vou começar o compartilhamento de tela, tá, Fabiano, para a gente Por favor. abrir a apresentação. É uma apresentação, realmente um beabá para que vocês possam, né, compreender um pouquinho sobre Tailândia. E é um destino que nos últimos anos caiu no gosto dos brasileiros, né? A gente teve no ano passado mais de 70 mil brasileiros visitando a Tailândia, então é um destino que agrada muitas pessoas e é um destino que, para quem já foi para os Estados Unidos ou para a Europa, é um excelente destino para que você comece a desbravar o outro lado do mundo, né? Eu até gosto sempre de iniciar posicionando para vocês, né, esse mapinha que dá para vocês um pouquinho uma ideia de onde está localizada a Tailândia, né? Ela está localizada no que a gente chama de coração do Sudeste Asiático e ela tem como países vizinhos o Camboja, o Laos, o Mianmar e ao sul está a Malásia e Singapura. Vietnã também está muito próximo, né, a leste. Então é um país que você consegue combinar com qualquer um desses destinos, né? Para que vocês tenham uma ideia, saindo de Bangkok, que é a capital do país, fica posicionada bem no meio da Tailândia, né, na região central. De Bangkok a qualquer um desses países, nós estamos falando de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas de voo. Então, sim, é um país que pode ser combinado com outros destinos e também outra combinação que é muito comum de ser feita para a Tailândia são combinações com as cidades de ponto de conexão. Então, Dubai com Tailândia, Doha com Tailândia, né, Catar, Turquia com Tailândia por conta do aéreo com a Turkish e outras combinações. Hoje a gente já tem visto pessoas combinando até com Tailândia com Maldivas, porque há um voo de Bangkok até Mali, aproximadamente 4 horas de voo, com a Bangkok Airways, então é um destino muito versátil. Só não se esqueçam que alguns desses países vizinhos eles pedem visto, que não é o caso da Tailândia. Então, atentem-se a essa questão da documentação. Aqui eu vou passar alguns pontos chaves para vocês com relação ao destino. Então, são 67 milhões de habitantes, quase 68. A moeda é o baht, é uma moeda muito barata. Tailândia é um destino muito barato, tá? Nós costumamos dizer até que a parte mais cara da viagem muitas vezes vai ser a parte aérea, mas dentro da Tailândia a gente não gasta muito. É um destino que tem uma excelente estrutura, até de luxo também, para quem trabalha com esse mercado. Inclusive, o luxo da Tailândia nós costumamos dizer que é um luxo um pouco mais acessível, né? Então, o que você paga por uma experiência, às vezes, 3 estrelas nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, na Tailândia você consegue ter uma experiência 5 estrelas. É um país com estrutura excelente, hoteleira, estrutura para o turismo também muito boa. Tailândia é um país que recebe muitos turistas todos os anos, então é um país que está muito pronto para receber o nosso mercado. E até falando um pouquinho dessa estrutura, o idioma oficial, né, é o tailandês,
embora as pessoas que trabalhem com o turismo vão falar inglês também. E há também hoje a presença grande de guias que falam espanhol, mais para quem quer sair das regulares, e até às vezes guias, tem alguns guias que falam a língua portuguesa e falam muito bem. Tá? Minha única dica com relação a isso é sempre pedir, né, para que a operadora reserve com bastante antecedência essa questão do guia, caso o seu passageiro precise, porque são poucos e há um grande número de turistas, cada dia mais, então é sempre necessário reservar com bastante antecedência, porque esses guias que falam em português têm a agenda bastante cheia, claro. É um país budista, 95% da Tailândia é budista. A gente vai ver templos de norte a sul do país. Mas Tailândia, o interessante dela é que é um país onde todas as religiões se respeitam. Então, é um lugar onde você vai encontrar cristãos, vai encontrar também outras religiões, muçulmanos. Até os muçulmanos estão mais presentes no sul do país, onde a Tailândia faz fronteira com a Malásia. A gente vê muitas mesquitas. E é bem interessante. Em Bangkok, por exemplo, tem lugares da cidade onde você vai ver templos budistas ao lado de mesquitas, ao lado de igrejas cristãs, e na Tailândia isso não representa qualquer problema. É um lugar, acho que por conta até da cultura tailandesa, ter muito do budismo refletido, é um país onde as religiões convivem 100% em harmonia. Tá? Então, por ser um país 95% budista, é um lugar onde nós, como turistas, vamos conhecer, como viajantes, nós vamos conhecer templos budistas em várias partes. Eu sempre, a Tailândia, nós vamos ver números aqui depois, ela tem muitos templos e em alguns lugares a gente encontra uma presença maior e vamos falar um pouquinho disso também. Com relação à parte aérea, aqui estão alguns exemplos de companhias aéreas que servem no destino. As mais convenientes para os passageiros sul-americanos são as companhias aéreas que operam pelo Golfo Árabe, então Emirates e Qatar, oferecendo aí voos que, com a saída a partir de Guarulhos até a Tailândia, a gente consegue hoje fazer uma média de 25 horas até o tempo. Etiópia também com excelentes preços e condições, fazendo escala em Addis Abeba, na África. E outras companhias aéreas europeias também oferecem a opção de chegar para se chegar à Tailândia com apenas uma parada, como a British, a KLM, a Lufthansa e a Swiss. E a Turkish Airlines também uma excelente opção, lembrando que algumas dessas companhias aéreas também voam para destinos no sul da Tailândia diretamente de seus pontos de conexão. Então, a Emirates ela voa para Bangkok e para Phuket diretamente de Dubai. A Qatar voa para Bangkok, voa para Phuket, no sul da Tailândia, e Krabi, e para Chiang Mai, no norte do país, que é um voo sazonal que eles têm também. E a Turkish também oferece voo para Phuket, além do voo Istambul-Bangkok. Tá? Então, são voos longos, tá? São voos cansativos, claro. Lembre-se sempre da questão do fuso horário. Tailândia, com relação ao horário de Brasília, está 10 horas à frente, mas é um destino que, mesmo com toda essa distância, quando a gente chega lá, a gente entende e percebe que vale muito a pena, mesmo sendo um voo longo, né? Uma viagem cansativa. E, claro, por conta da distância para se chegar até a Tailândia, é um destino onde nós recomendamos sempre viagens de pelo menos 15 dias. Pois lembrem-se que para se chegar até a Tailândia, são 2 dias aproximadamente, contando com conexões, e para retornar à América do Sul, um dia inteiro, né? Porque a gente acaba retornando no fuso horário. Quando o passageiro quer combinar Tailândia com os destinos vizinhos, aí eu só vou recomendar que a viagem tenha pelo menos duração de 15 a 20 dias, tá? Porque senão, quando a pessoa tenha pouco tempo e quer fazer muitos países, muitas vezes na Tailândia ela vai passar só por Bangkok e ela vai deixar de conhecer o norte e o sul da Tailândia, que são regiões bastante diferentes, tá bom? Para os brasileiros, não é exigido visto para permanências de até 90 dias, apenas necessário o passaporte brasileiro. E a vacina contra a febre amarela, tem que se levar o certificado da Anvisa. A primeira coisa que nós fazemos quando chegamos à Tailândia é passar por um dos postos de health control. Assim que a gente desce do avião, a gente segue e tem que validar esse certificado em um desses balcões que localizam-se entre a saída do avião e a imigração. Né? Então, tem que se preencher um formulário, apresentar o passaporte. Dou a dica sempre reforço essa questão de preencher o formulário, olhando o formulário exemplo, que fica no balcão, e após a conferência do certificado, então o passageiro pode se dirigir até
a imigração. No aeroporto de Bangkok, as filas de imigração são bastante longas, até porque é um aeroporto muito grande. Então, sempre reforcem para os passageiros de vocês que eles têm que fazer esse trajeto do avião até a imigração. Outra dica que eu dou para o aeroporto é a questão de trocar dinheiro, pelo menos uns 100, $200. Não, nos aeroportos da Tailândia, o câmbio não é ruim, tá? O câmbio não há qualquer diferença para o câmbio que a gente encontra na cidade. Notas maiores sempre são mais valorizadas, então notas de $100, às vezes você consegue uma cotação melhor. E o último ponto que eu sempre dou de dica do aeroporto é a questão do chip de internet 4G. Você consegue colocar um chip com internet de alta velocidade na saída do saguão do aeroporto, pagando muito pouco por isso. Você paga mais ou menos 300 baht, que dá $7, $8 para um pacote de internet que vai durar 15 dias com alta velocidade, funciona bem em todos os lugares. Você sai com o seu WhatsApp do Brasil funcionando do aeroporto, então é uma dica que eu dou para que vocês não se esqueçam, tá? De dar para os passageiros de vocês. Tailândia é um destino muito diversificado, tem uma série de atividades para perfis diversos de passageiros. Lá nós encontramos natureza, nós encontramos história muito preservada, encontramos também praia no sul. Então, a gente tem mais de 100 parques nacionais, 41 mil templos budistas, mais de 1.400 ilhas. Na parte final do treinamento, a gente vai falar um pouquinho sobre elas e para onde nós devemos indicar que os passageiros sigam. Lembrem-se que algumas ilhas têm um número de turistas muito grande, tá? Então, há muitos lugares da Tailândia ainda com baixo fluxo de turistas, então a minha sugestão é que vocês sempre pesquisem novos destinos. Lugares mais conhecidos tendem a ter um número maior de turistas em determinadas épocas do ano. Então, há muito na Tailândia ainda a ser descoberto, além do trivial. Minha sugestão é que vocês procurem esses lugares também. E lá a gente encontra 5 lugares que foram declarados pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. A gente vê que a história da Tailândia está muito bem preservada. As ruínas, os templos em ruínas, os tailandeses eles respeitam e preservam muito isso, e eles esperam isso de nós também quando nós estamos por lá, tá? Até nós vamos falar de alguns templos, né, e lugares. É necessário ter um cuidado com a vestimenta quando a gente vai em alguns nos templos budistas, especialmente em Bangkok. Então, sempre vale esse cuidado. Lá é um lugar onde a gente vai ter um contato muito grande com a religião budista. Aqui nós temos alguns destinos consagrados, digamos que esse seria o básico de Tailândia. Então, aqui a gente tem no centro Bangkok, que é a capital, ao norte nós temos Chiang Mai, e ao sul nós temos os 3 principais pontos de praia. Se a gente vai fazer uma divisão básica de noites, para ser distribuídas, né, noites que sejam distribuídas em um itinerário, eu falaria que a divisão básica seria 3 noites em Bangkok, pelo menos 2 ou 3 noites no norte, e ao sul, pelo menos 4 noites para a experiência de praia. Vale ressaltar sempre que o indicado é você fazer o trajeto de Bangkok ao norte ou ao sul em avião. Há várias companhias aéreas low cost, locais. A que eu mais costumo recomendar para passageiros um pouco mais que gostam de uma experiência um pouco melhor é a Bangkok Airways, que é uma companhia aérea tailandesa, que já ganhou vários prêmios da Skytrax como melhor companhia aérea regional da Ásia. E a Bangkok Airways, o interessante dela é que ela oferece sala VIP, até para classe econômica. Tá? Então, é uma companhia aérea muito boa e ela opera a partir do principal aeroporto de Bangkok, que é o BKK. Existe um segundo aeroporto em Bangkok, que é o Don Muang, ou o DMK, como nós costumamos chamar. Esse aeroporto, ele opera basicamente com companhias aéreas low cost, também oferecendo voos para o norte e para o sul da Tailândia. O único detalhe, sempre que eu peço para vocês, terem cuidado para não confundir os dois aeroportos, porque para sair do BKK até o DMK, a gente leva aproximadamente 1 hora com trânsito, tá? Então, se você tem um passageiro que chega em Bangkok e já vai para o norte, sempre se certifiquem que ele está saindo do mesmo aeroporto e não do aeroporto, do aeroporto alternativo. Também vale lembrar, com relação a esses trâmites, esses trechos internos, a questão da franquia de bagagem, que ela é menor do que a franquia aérea de bagagem da Companhia Aérea Internacional. Então, normalmente vai ser uma peça de 15 quilos, ou 25, ou 20, ou 25, depende da companhia aérea. Até a própria Bangkok Airways, ela tem um programa de fidelidade muito interessante chamado Flyer Bonus, que quando você se cadastra,
o passageiro acaba ganhando uma franquia extra de bagagem. Então, eu dou essa dica que vocês façam isso pelo passageiro e ofereçam isso como uma cortesia da própria agência de vocês, tá? Mas é muito fácil, digamos, se locomover dentro da Tailândia. Não indico aluguel de carro por conta da mão inglesa e das estradas, e há algumas opções de itinerário que vão de Bangkok até o norte via terrestre. E para esses itinerários eu indico para grupos, para passageiros de terceira idade, porque você acaba tendo uma experiência mais local e de contato mais intenso com a natureza, tá? Você consegue ir de Bangkok ao norte em alguns itinerários que passam por cidades-chaves da Tailândia em 5, 6 noites, tá? Então aí fica essa dica aí para vocês. Mas, lembrando que de Bangkok até Chiang Mai, ou Bangkok até Phuket, Krabi ou Koh Samui, nós estamos falando de 1 hora e 10 de voo. Então, a Tailândia é um destino, territorialmente falando, é um destino pequeno. Então, vale muito a pena você fazer esse trâmite por avião. Tá? O primeiro ponto que eu indico para que nós comecemos a viagem na Tailândia é Bangkok, que é a capital do país. É uma cidade muito interessante por diversos fatores. Bangkok é uma das cidades mais fascinantes do mundo, com certeza. É uma cidade intensa, é uma cidade caótica. A temperatura de Bangkok é super alta, o ano todo, praticamente. Mas é uma cidade onde nós temos um contato com um lugar que é 100% diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui no Brasil ou no Ocidente. É uma cidade que, ao mesmo tempo que ela é uma metrópole moderna, ela conserva uma história que está muito bem preservada. Então, nós sempre encontramos templos, monges caminhando pelas ruas, mercados noturnos, feiras nas ruas. É um lugar muito interessante que eu sempre recomendo que o passageiro inicie a experiência na Tailândia por Bangkok. Algumas companhias aéreas, como eu já havia comentado, oferecem voos para o sul da Tailândia, mas eu recomendo que o passageiro comece a viagem por Bangkok e, caso ele queira, por exemplo, pegar o voo de Phuket ou Krabi ou Chiang Mai direto para o Golfo Árabe para retornar para a América do Sul, vale a pena, mas sempre comecem a viagem por Bangkok para que o passageiro possa ter essa dose cultural inicial da viagem. Mas Bangkok é com certeza uma das cidades mais fascinantes do mundo e vale a pena ficar ali por pelo menos umas 3 ou 4 noites. Aqui nós temos alguns pontos principais da cidade de Bangkok. Nós temos alguns templos dos principais, que são o Palácio Real, onde está também o Templo do Buda de Esmeralda. Esse é o principal templo. Nós temos o Wat Po, que está com a foto logo abaixo, que é o Templo do Buda reclinado, e ao lado nós temos uma foto do Wat Arun, que é o Templo do Amanhecer. Esses 3 templos nós podemos fazer em um dia, que é o dia de City Tour em Bangkok. Para ele, eu sempre recomendo roupas confortáveis, porque, claro, é necessário por conta da temperatura, e, claro, roupas mais cobertas, um pouco mais fechadas por conta da questão do budismo e do respeito, né? Caso o seu passageiro não esteja com uma roupa adequada, ele não vai poder entrar nesses templos. Então, sempre vale lembrar o passageiro dessa questão da roupa. Quando a gente também entra nas câmaras onde estão os principais Budas, nesses templos, nós temos que ficar descalço. Então, há lugares, as sapateiras, onde nós temos que colocar os sapatos. E então, é sempre bom recomendar também um calçado fácil de se tirar e colocar, porque nós tiramos o tênis, né, o sapato, o tempo todo nesse dia do City Tour. Há também um mercado de flores, há mais de um, mas o principal deles é o Park Plong, que fica em Bangkok, fica em Chinatown. É um mercado de flores belíssimo. Normalmente no City Tour, no dia do City Tour, também passa por ele. Tá? Ele funciona 24 horas e é um mercado, se eu não me engano, ele é o 4º mercado de flores maior do mundo. Tá? A flor ela faz parte da cultura tailandesa. E ele fica dentro de Chinatown, que é o distrito chinês. É também um distrito onde a gente tem um contato muito com essa cultura da rua em Bangkok, questão da comida de rua, isso está muito forte em Chinatown. Então, fica todos esses templos de Chinatown ficam na região antiga da cidade. Quando a gente tem a oportunidade de fazer o City Tour, nós passamos por essa região mais antiga da cidade. Tá? É importante lembrar também que há vários mercados flutuantes. O mercado flutuante ele não é visitado no dia do City Tour, ele tem que ser reservado à parte, e seria uma atividade que eu recomendo para um segundo dia de passeio. Muitas vezes o mercado flutuante ele vai ser combinado com
o mercado do trem, que é aquela feira onde onde os vendedores colocam as coisas para vender no meio do trilho, e em alguns momentos do dia o trem passa e eles têm que retirar tudo. Então, isso é muito típico e tradicional lá da cultura da Tailândia, daquele distrito. E é um lugar que muitas vezes ele é combinado com o mercado flutuante, pois ele está muito próximo dele. Tá? Eu vi que entrou uma pergunta aqui falando do shuttle, né, do ônibus gratuito entre os aeroportos. No momento, eu preciso verificar, porque eles, com essa história do Covid, eles acabaram suspendendo por um tempo. Então, eu não sei se já retornou, tá? Mas ele foi suspenso por um período, não sei, eu acredito que ainda não voltou, tá bom? Voltando aqui, então, para Bangkok. Um dia é suficiente para se conhecer os principais pontos turísticos. Recomendo também compras em Bangkok, então um dia para compras. Nunca se esquecer de que você pode pechinchar nos mercados, nas ruas. Tailândia é um excelente lugar para comprar artesanato, seda, então peças de arte. É um lugar onde você consegue, às vezes, reduzir o preço em até 50%, tá? Isso eu estou falando, claro, em lugares onde você encontra artesanato, feirinhas na rua e tudo mais. Então, vale a pena sempre tentar pechinchar, né? Só atenção com a questão da franquia de bagagem que eu já comentei com vocês, tá bom? Como eu havia comentado, Bangkok é uma cidade muito cultural, mas também ela é muito moderna. Então, hoje nós temos prédios, por exemplo, como esse que acabou de abrir no ano passado, que é o Mahanakhon, que é o prédio Lego, que eles chamam. Então, Bangkok ela tem muitas faces. Ao mesmo tempo que você tem um contato intenso com cultura, você tem um contato com prédios e arranha-céus ultramodernos. Então, é uma das cidades mais modernas da Ásia. E essa modernidade a gente encontra principalmente nos distritos de Siam, que é onde estão localizados a maioria dos shoppings. Tá? É uma cidade fácil de se locomover. Até recomendo que o passageiro, vocês quando estejam lá, utilizem o Skytrain, que é o trem elevado. Com o Skytrain você consegue driblar o trânsito e você consegue chegar e cruzar a cidade muito facilmente. Tem ar-condicionado, é muito fácil, é barato de se utilizar. Só, claro, na hora do rush ele é um pouco mais movimentado, mas o trânsito de Bangkok é caótico. Então, o Skytrain, que corta toda a cidade, ele é uma opção excelente para você que queira cruzar a cidade de um ponto ao outro, tá? E, inclusive, tem uma estação de Skytrain que fica na margem do rio, e que dessa estação, chamada Sapan Taksin, dali você consegue caminhar até um pier, porque Bangkok ela é cortada por um rio, né? E há um pier ali nesse rio, e deste pier especial, em especial o pier chamado de Satorn, dali você consegue pegar shuttle gratuito para diversos shoppings e atrações que ficam localizadas à margem do rio. O Skytrain ele funciona até a meia-noite, então se você quiser ir e retornar, ou pelo menos ir até esse pier de Skytrain para poder chegar até um desses pontos turísticos que ficam no Rio, e depois retornar em táxi mais tarde, porque o trânsito está um pouco menos caótico, é algo que vale a pena e que vocês podem combinar dessa forma. Sempre que for chamar um táxi ou um tuk-tuk, que é aquele táxi típico do Sudeste Asiático, pedir para um tailandês, para o hotel, ou para o concierge, ou para alguém do restaurante onde você está, poder chamar o táxi e negociar antes de entrar. Nunca entrar no táxi ou no tuk-tuk sem antes negociar, porque às vezes eles não vão querer ligar o taxímetro e eles podem acabar cobrando um valor bem caro para um trajeto, às vezes, que é curto. Tá? Então, essa dica que eu dou para vocês também. Bangkok é uma cidade muito cultural. Há um distrito chamado Comunidade Kuritin, que é onde os portugueses passaram ali dentro de Bangkok, e há uma presença de igrejas, há uma igreja chamada Santa Cruz, há uma comunidade local ali que tem muita influência da cultura portuguesa. A Tailândia ela não foi colonizada por nenhuma cultura ocidental, diferentemente dos países vizinhos que tiveram colonização ocidental, mas Tailândia, o país, fez intercâmbios culturais com alguns países do Ocidente, e Portugal foi um desses países. Então, nós temos até uma foto aqui de um doce. Os tailandeses eles utilizam gemas de ovos e fios de ovos na fabricação de doces. Então, isso é herança portuguesa. Tá? E a gente encontra alguns aspectos até arquitetônicos em alguns pontos de Bangkok, de Phuket, que tem um pouco de influência de Portugal.
tá bom? Isso é super interessante porque a gente não imagina que tem, mas tem sim, tá bom? Um dos shoppings que eu havia comentado, que ficam na margem do rio e que são super novos, é o Icon Siam. Daquele pier que eu falei para vocês, que tem, o Pier Saturn, tem shuttle gratuito para chegar até o Icon Siam durante o dia todo, tá? Então, esse shopping eu recomendo, eu acho que é parada obrigatória. Até quando ele foi construído, a ideia era que fosse um centro de comercial de luxo, então lá a gente encontra diversas grifes, né, mundiais, mas os próprios criadores do Icon Siam, eles perceberam que ali faltava um toque tailandês, então eles resolveram criar no piso térreo dele uma espécie de uma feirinha gastronômica e cultural, onde você consegue ter contato com a cultura thai. Então, esse lugar, com certeza, é um lugar que eu recomendo para um passeio no. Oi, cortou para todo mundo, gente? Não foi só para mim? Ô, Leonardo, cortou. Leonardo, Estão ouvindo? você está me Pois escutando? não? Sim, estou. A hora que você mudou, ele cortou. Agora voltou, tá? Deu uma... Perfeito. Travou bastante. Tá, vocês chegaram até o Icon Siam, até o shopping? Então, a hora que você começou a falar dele, que cortou. Ah, perfeito. Bom, então eu estava, conforme eu vou repetir, o Icon Siam é um dos shoppings ultramodernos que foram construídos há menos tempo. Ele fica localizado na margem do rio e para chegar até esse shopping eu recomendo que os passageiros tomem o shuttle de barco da estação Sapantaksin ou do Pier Saturn. Tem um shuttle de barco gratuito para se chegar até esse shopping. A ideia, quando eles construíram o Icon Siam, é que fosse um centro de compras de luxo, mas que depois os criadores, né, a empresa que construiu o Icon Siam, eles perceberam que faltava um toque Thai. Então, no piso térreo, eles acabaram criando uma feirinha cultural e gastronômica com itens da cultura tailandesa. Então, você consegue passar por várias regiões ali da Tailândia, só dando um passeio ali pela região, pelo piso térreo, né? Eu estou até vendo aqui uma pergunta da Gisele, né, da Jim Thompson House, como passeio em Bangkok. Sim, o Jim Thompson é uma marca de seda, né? Até acho importante falar sobre isso, principalmente para passageiros que gostam de seda. Há várias boutiques da Jim Thompson, mas a casa do Jim Thompson é um museu em Bangkok, então se o seu passageiro gosta de seda, recomendo uma visita a ele com certeza. Fica no distrito de Siam, tá? Vale muito a pena. E há várias boutiques da Jim Thompson, inclusive no Icon Siam, que é esse shopping que eu estou comentando agora. Então, é um lugar que eu recomendo para uma visita de final de dia. Tá? Ali você consegue ter um contato com a cultura thai, com as diferentes regiões da Tailândia. Agora, na Tailândia, está tendo uma explosão de cafés culturais e de cultura e de algo muito forte que a nova geração está fazendo. Então, a gente encontra por Bangkok diversos cafés, lugares onde eles fazem comida orgânica, comida vegana, comida especial, comida com ingredientes feitos com vegetais e verduras de produtores locais. Então, isso está muito forte na Tailândia e está cada dia mais intenso, não só em Bangkok, como em Chiang Mai e em outros pontos também. É até interessante que agora a gente tem visto, até na foto dá para ver, os tailandeses estão tomando café mais do que chá. E, claro, isso é um exemplo clássico do impacto aí da globalização, né? Mas é muito interessante, então tem toda uma cultura meio hipster, e a gente tem contato muito grande com isso em alguns distritos de Bangkok, como Chinatown, por exemplo, tá? Agora, passando já para o norte da Tailândia, né? O principal ponto e primeiro ponto que eu recomendo que conheçamos é a cidade de Chiang Mai, que é a cidade conhecida como Rosa do Norte, fica norte do país. Chiang Mai é um lugar verde, é um lugar cultural, é um lugar onde a gente tem um contato muito intenso com a natureza e é um lugar onde a gente dá aquela verdadeira retirada depois de sair de Bangkok.
né? Chiang Mai é uma cidade que foi capital do reino conhecido como Lana. Então, muito do que a gente encontra em Chiang Mai, tá, tem reflexo nessa cultura Lana. Até essa parte de etiqueta, dos costumes mais delicados, das artes, da gastronomia um pouco mais requintada, isso tudo a gente tem um contato muito grande, a gente consegue encontrar em Chiang Mai por conta dessa questão da cultura Lana, tá? É uma cidade belíssima, é uma cidade também de onde a gente consegue fazer diversos tours para conhecer alguns parques nacionais, como o Doi Tanon, e lá a gente tem também experiências bem diferenciadas, como as experiências com os santuários de elefantes. Sempre vou recomendar extremo cuidado com essa questão dos animais, até porque é um ponto um pouco polêmico e nós sabemos que hoje os passageiros, inclusive, já chegam questionando nesse sentido a agência. Então, hoje, a experiência que nós recomendamos sempre com os elefantes é a experiência de voluntariado, tá? Onde você pode passar o dia em algum santuário que trabalhe com reabilitação de animais, e lá você pode cuidar do elefante por um dia, pode preparar a alimentação dele. Eu sempre vou recomendar que vocês tomem extremo cuidado com isso, até porque na Tailândia a gente ainda encontra alguns lugares onde você pode fazer o trekking, que é andar no lombo dos animais. As coisas estão se modificando lá, mas eu acredito que ainda vai levar um certo tempo, então eu sempre recomendo cuidado nesse sentido. Alguns hotéis do norte da Tailândia têm os seus próprios campos de elefante, até 2 deles estão em Shanghai, que é um destino que a gente vai falar na sequência, que é o Hotel Four Seasons e o Anantara Golden Triangle. Eles têm os seus próprios elefantes, eles cuidam desses animais e oferecem toda essa questão da experiência, tá? E em Chiang Mai a gente tem um contato muito intenso com o budismo, com os monges tailandeses. O principal templo de Chiang Mai é o Wat Doi Suthep, que é esse da foto. De lá a gente consegue ter uma vista maravilhosa, uma visão maravilhosa da cidade, e é um templo por onde circulam muitos monges. Então, digamos que, embora em Bangkok a gente também consiga ter essa experiência com os monges budistas, em Chiang Mai é um pouco mais tranquilo porque a cidade é mais tranquila. Tá? E um outro ponto que é interessante para se fazer um passeio noturno é o Night Market, fica no centrinho da cidade. É um passeio para você fazer depois de jantar ou para passear durante a tarde. É um lugar bem interessante, mas claro, também com bastante gente na maior parte do ano, tá? Tem até algo bem bacana e curioso que eles têm feito ultimamente, que é o artesanato ecológico com o cocô do elefante, né? Eles até chamam de Pulpo Paper Park, que eles fazem de maneira sustentável e ecológica, tá? Então é algo que eles têm feito aí em alguns santuários de elefantes, tá bom? Tem um outro ponto, o segundo ponto importante do norte da Tailândia é Shanghai, fica um pouco mais ao norte, onde a Tailândia faz fronteira com Laos e com Myanmar, numa zona conhecida como Triângulo Dourado. Né? De Chiang Mai até Shanghai, nós normalmente vamos via terrestre. Então, para se chegar em Shanghai, saindo de Chiang Mai, são mais ou menos 3 horas e meia em carro. Ou você pode chegar em Shanghai de avião, saindo de Bangkok também. Você tem as duas opções, ou sair de Bangkok até Shanghai de avião, e depois ir até Chiang Mai, e e permanecer em Chiang Mai, ou fazer a ordem inversa, saindo de Bangkok, indo primeiro para Chiang Mai, e depois via terrestre para Shanghai. Qual é a diferença das duas cidades? Shanghai ela é muito mais verde, ela é muito mais voltada à natureza, tem muitos parques nacionais também, e é um lugar para aquele passageiro que quer ficar um pouco mais isolado. Alguns dos hotéis mais exclusivos da Tailândia ficam em Shanghai, e a experiência que a gente tem lá, ela é muito mais voltada para algo ligado à natureza ou ao budismo. Nós temos um templo principal lá, que é o Templo Branco, que é o Wat Rong Khun, que é um templo fantástico, muito diferente dos outros templos. Lá é a zona do Triângulo Dourado, então nós conseguimos, por exemplo, fazer um passeio em barco e visitamos um vilarejo do Laos, um povoado do Laos que fica do outro lado da margem do rio Mekong, tá? E tem também um templo que é o Templo Azul, que foi construído mais recentemente. Ele é meio parecido com o estilo do Templo Branco, ele foi construído pelo mesmo artista, e é um lugar onde a gente acaba se desligando um pouco do movimento, é bem menos movimentado do que Chiang Mai, a cidade de Shanghai, mas, sim, se o passageiro tem tempo, eu recomendo pelo menos uma noite. Se você for falar de divisão de noites, se ele tem tempo para fazer Bangkok, norte e sul do país,
eu recomendaria 2 noites em Xangai e 2 noites em Chiang Mai. Ou uma noite apenas aqui em Xangai e 2 noites em Chiang Mai, para depois ir para o sul da Tailândia. Tá? Claro que isso tudo vai depender do total de tempo que o passageiro tem para completar o itinerário dele. Eu entendo que muitas vezes o passageiro chega já querendo visitar todo o Sudeste Asiático em 2 semanas, então eu sei que é difícil fazer essa quebra por conta do tempo que o passageiro tem disponível, mas essa é uma divisão fácil e que vocês podem memorizar. Então, 3 ou 4 noites no norte da Tailândia, caso ele tenha 4 noites, vale sim a pena conhecer Xangai também, tá bom? 2 outros pontos culturais que ficam entre o norte e Bangkok são as cidades de Sukhothai e Ayutthaya. São cidades que foram capitais da Tailândia antes de Bangkok e são cidades que eu recomendo para passageiros que gostam de história e de turismo com visitas a ruínas. Tá? Sukhothai foi o primeiro império do que hoje nós conhecemos como Tailândia, foi um reino, tá? Por volta do século XII e XIII, e Ayutthaya foi o reino seguinte antes da capital ser transferida para Bangkok. Ayutthaya nós conseguimos visitar fazendo um full day tour saindo de Bangkok. Tá? Ela é esse ponto mais abaixo, né? Onde está esse pin mais próximo a Bangkok. São cidades maravilhosas, onde a gente tem oportunidade de conhecer um budismo mais de ruínas. É nessas cidades que estão lugares, foram os parques históricos, tanto de Sukhothai quanto de Ayutthaya, foram declarados como patrimônio histórico pela Unesco. Tá? Então, são lugares onde você tem esse contato com esse budismo de ruínas e a história está muito bem preservada. Para os passageiros que fazem os itinerários de Bangkok ao norte via terrestre em uma semana, são cidades por onde esse itinerário já inclui parada. Então, normalmente permanece uma noite em Ayutthaya, uma noite em Sukhothai. Isso vai depender muito das opções que a operadora pode oferecer para o passageiro, né, para a agência. Pois não, Leonardo, Fabiano? perguntaram a foto anterior, daquela de cima, Hã? do slide anterior, de qual das 2 cidades que seria? Essa foto aqui? A anterior. Ué, cadê? Aqui tinha o mapinha das 2 cidades. Esta aí. Acho que é essa aqui, né? Onde está Isso. Sukhothai e Ayutthaya. Essa aqui é Sukhothai. Aqui, Fabiano, eu até dou a sugestão, vocês estão vendo, né? Aqui eu dou a sugestão também para passageiros que gostam de fazer tour de bike, ficar, por exemplo, andando de bicicleta pelos templos em ruínas. Vocês podem ver que o parque histórico ele é 100% plano, então você consegue alugar uma bicicleta pagando mais ou menos $1 para você ficar um dia andando de bike pelos templos. Você pega uma mapinha de onde está localizado cada templo, cada uma desses pontos de ruínas são templos, tá? Então você consegue fazer tour de bike nessas 2 cidades. E é uma cidade belíssima. Sukhothai, Fabiano, também tem aeroporto. E tem um voo da Bangkok Airways, tá? Tem, se não me engano, são 3 horários por dia. Então você pode ir de Bangkok até Sukhothai de avião também, tá? Dá mais ou menos 30, 40 minutos de voo. É uma cidade belíssima, tem alguns hotéis boutique, hotéis 4 estrelas, tem hotel 5 estrelas, mas claro, aqueles hotéis um pouco mais pé no chão, não é ultra luxuoso, tá? Tem mais alguma pergunta? Voltado para cá? Não, né? Não, para cá não. Vamos, depois a gente faz tudo ao Perfeito. final. Tá bom. E aqui nós temos a foto do Parque Histórico de Ayutthaya. Claro, são cidades históricas, um pouco parecidas. Se você me perguntar, Leonardo, o que eu encontro em Sukhothai e Ayutthaya é parecido? Sim, até porque são cidades onde a gente faz turismo de ruínas, tá? Só que são períodos diferentes. E a Ayutthaya nós temos a possibilidade de fazer o full day tour saindo de Bangkok. Então, saindo por volta de 7, o City Tour para Ayutthaya, né? O tour para lá de full day, você sai bem cedo de Bangkok, conhece as ruínas, almoça em Ayutthaya e retorna para Bangkok pela tarde. Se o seu passageiro não tem tempo de conhecer Sukhothai, é uma opção de tour para incluir em um dos dias em Bangkok, tá bom? Quando a gente fala de Tailândia, conforme eu já havia comentado, nós falamos de luxo também. E o luxo da Tailândia, ele tem um preço impressionante e com excelente custo-benefício quando a gente compara com outros destinos tailandeses. Então, lá nós encontramos a grande maioria das cadeias de hotéis de luxo do mundo. Até depois a gente vai ter um slide com algumas novidades que estão abrindo por lá.
mas a Tailândia é um lugar onde o seu passageiro pode se dar a oportunidade de se hospedar num hotel ainda melhor. Então, se ele não pode, às vezes, pagar um Four Seasons em Nova York, é provável que na Tailândia ele possa, tá? E qualquer um desses outros hotéis ultra luxuosos. A estrutura de luxo, né, de hotelaria é fantástica, e não só de hotelaria, mas de serviços e atividades voltadas para esse mercado também. Então, é um lugar onde a gente se dá a oportunidade de ter uma experiência ainda melhor, isso também por conta da hospitalidade tailandesa, tá? Que é fantástica. É um país de lua de mel também, então muitos casais fazendo aí essas combinações de destino, né? De muitos casais de lua de mel combinando Tailândia com Maldivas, tá? Tenho visto muito isso nos últimos tempos, até por conta desse voo da Bangkok Airways que conecta Bangkok até Mali. Então tem passageiros, tem casais que fazem Bangkok e norte da Tailândia, e a parte de praias o casal deixa para as Maldivas. É uma opção bem bacana e que eu acho que funciona super bem. Tá? Então, fica aí essa dica para vocês. Um dos mercados mais fortes do Brasil para a Tailândia é o mercado de lua de mel. Tá? E é um lugar onde o casal consegue ter toda uma estrutura muito bacana e muito interessante para uma lua de mel. Tá? Gastronomia tailandesa, fantástica. Acho que também é um dos aspectos que acabam atraindo muito, que pegam, né, de jeito os turistas, é a gastronomia da Tailândia. Ela é considerada uma das... a gastronomia thai, ela sempre está entre as favoritas aí pelo mundo. E ela é muito interessante por diversos aspectos, porque ela é muito aromática, ela é muito saborosa, ela é picante, mas a comida feita para o turista sempre eles pegam um pouco mais leve com a pimenta. De qualquer maneira, se o seu passageiro tem restrições lá, ele vai encontrar diversas gastronomias, culinária internacional, tudo que você vai imaginar de fast food, você lá encontra lá também, muito mais do que no Brasil. E para passageiros que têm restrições alimentares, como vegetarianos, veganos, celíacos, o tailandês ele respeita muito isso, e é muito fácil de você conseguir atender esses públicos também. Até por conta, creio eu, da grande quantidade de turistas que a Tailândia recebe, então a estrutura ela está muito pronta, tá? Se o seu passageiro não gosta de comida asiática, não tem o menor problema. E os hotéis todos, claro, principalmente os 4 e 5 estrelas, eles vão oferecer café da manhã com comida internacional. Sempre vai ter, claro, a estação de comida Thai. Muito frequentemente a gente vai ver estação de comida chinesa também nos hotéis. E, claro, comida internacional, comida ocidental sempre presente. Tá? Mas eu sempre recomendo que vocês experimentem a comida Thai, até falando com relação a cuidados. É necessário ter certo cuidado quando a gente come na rua. Primeiro, porque nós não estamos acostumados com aqueles ingredientes. E, em segundo lugar, porque a comida tailandesa é muito diferente. Então, tem passageiros que chegam lá e falam: hoje, eu cheguei em Bangkok hoje e eu quero fazer um tour de comida de rua. Não recomendo de maneira alguma, tá? Porque a gente precisa adaptar o nosso corpo a esses sabores que são novos. Então, sempre recomendo ir experimentando aos poucos. Mas sim, é um país seguro para se alimentar. Não é como a Índia ou como outros lugares do mundo, onde você tem que ter um cuidado muito grande. Na Tailândia, pessoas de todas as classes sociais comem na rua, é algo que faz parte da comida, da cultura deles, e é algo que eu recomendo que vocês experimentem os clássicos. Eles é bem interessante porque eles tomam sopa. Uma refeição tailandesa ela é uma união de diferentes ingredientes, então muitas vezes numa mesma refeição você come frutos do mar, come carne, come frango, come carne de porco. É realmente muito interessante. E para quem gosta de se aventurar na cozinha, recomendo com certeza uma aula de culinária por lá. Os hotéis costumam oferecer isso como opcional para os hóspedes, tá? Tem vários hotéis 4 e 5 estrelas, têm suas próprias escolas de gastronomia, mas também você consegue agregar isso ao pacote, porque há algumas escolas de gastronomia bem interessantes, onde você pode fazer o tour de um dia culinário. A principal delas, Fabiana, é a Blue Elephant, que oferece aulas da Royal Thai Cuisine, que é a culinária real. Então, é uma experiência bem bacana. Você vai até o mercado local, conhece os ingredientes com o chefe de cozinha, retorna para a escola de gastronomia e aprende a fazer alguns pratos. Sempre recomendo, se o passageiro for fazer esse tour na hora do almoço,
ou do jantar para ele não comer antes, porque você come bastante. E não precisa ser chefe de cozinha, é uma brincadeira, você sai até com um certificado, às vezes eles dão um avental da escola de gastronomia, então para passageiros que gostam dessas atividades voltadas para a culinária, vale muito a pena, tá? É um país também de turismo de aventura, tá? Por toda a parte, especialmente no norte e no sul. Então, alpinistas, pessoas que gostam de trekking, atividades de aquáticas, tá? Surf também, a gente encontra algumas opções, principalmente em Phuket, tem também. E, claro, é um lugar para os apaixonados pela natureza. Muitos hotéis oferecendo opções eco-friendly, tá? Hotéis sustentáveis, atividades voltadas 100% para a natureza e para todo esse cuidado. A Tailândia ela também está muito atualizada nesse sentido também. E é, claro, um país de festivais, tá? Por todo ano. O tailandês ele é muito voltado a essa questão cultural. Ele tem vários festivais durante o ano. O principal deles é o Festival das Lanternas, que é conhecido como Ipeng. Ele acontece especialmente no norte da Tailândia. Esse ano ainda não temos a confirmação se ele vai acontecer ou não, mas a previsão é que ele aconteceria no dia 1º de novembro, tá? E é uma época muito interessante para se estar na Tailândia também. Sempre peço que vocês reconfirmem, tá? Com o pessoal da Signature, se já está confirmada o festival, mas a cultura tailandesa em si ela é muito voltada para celebrações, a maioria delas budista, tá? Então é muito interessante. Essa foto que a gente vê aqui é de um festival chamado Songkran, que é o Ano Novo Tailandês. Ele acontece em abril e é uma grande guerra de água que acontece por todas as ruas, especialmente de Bangkok, porque é muito interessante, tá? Até é interessante, até eu vou falar de um ponto que eu acabei esquecendo, que é a questão da temperatura. Esse festival ele acontece em abril e maio, em abril, que é justamente o mês mais quente. E até para que fazendo já comentando com relação a essa temperatura, como se divide, né, a temperatura na Tailândia? Os meses com temperatura mais agradável na Tailândia vão de novembro até março. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março tem a temperatura mais agradável, menos quente, com a umidade um pouco menos intensa. Abril e maio são os meses mais quentes, então a temperatura pode chegar a 35, 40 graus, realmente altas, né? Até as pessoas me perguntam, Bangkok fica realmente muito quente, então se o seu passageiro tem restrição nesse sentido, eu não recomendo abril e maio, tá? E depois, na época de chuvas, que vai de junho até outubro, quando a gente chegar na parte de praias, vocês vão entender como funciona essa divisão, tá? Porque as chuvas elas vão de uma costa da Tailândia para outra. Quando a gente chegar na parte de praias, vocês vão entender um pouco melhor essa divisão. Mas com relação a clima, mais agradável para se visitar a Tailândia seria de novembro até março, tá? Aqui estão alguns hotéis, alguns dos lançamentos que vêm aí nos próximos anos. Vocês vão ver que tem muita coisa boa. Então, o novo Four Seasons, Mandarim Oriental em Phuket, tá? Vai ter um Banyan Tree em Krabi e muitas outras opções. Tá? A Tailândia realmente impressiona. Quando a gente começa a ver os hotéis que tem por lá, por todo o país, a gente se impressiona porque são muitas opções e com preço muito, muito interessante. Tá? Agora vamos para a parte final da apresentação, que é a parte sul. Conforme eu havia comentado com vocês, eu ia comentar dessa questão das chuvas. Primeira parte, que é a mais importante da gente se falar, é esse lado, onde vocês veem ali no mapinha, no PIN, onde está Phuket. Esse lado é o lado conhecido como Mar de Andamão, ou costa oeste da Tailândia. Tá? É nesse lado que estão os destinos de Phuket, Krabi e as Ilhas Phi. E é nessa região que a chuva se concentra nos meses de junho, julho e agosto e início de setembro. Tá? É sempre importante que vocês memorizem, né? Levem em conta isso. E nos meses de outubro e novembro, início de dezembro, a chuva ela migra para outra costa onde está o Golfo da Tailândia. Então, nessa região onde está Phuket, Krabi e as Ilhas Phi, a chuva ela tende a se concentrar durante os meses de julho, agosto e setembro. Claro que o clima ele está muito modificado, não significa que se eu vou na Tailândia durante a época de chuvas ou a época das monções, que eu vou pegar chuva, então isso depende muito.
tá? Mas é assim que costuma se comportar o clima nessa época, tá? Essa região de Phuket, onde está também Krabi e Koh Phi Phi, é normalmente a primeira região onde o passageiro vai numa primeira viagem para a Tailândia. A ilha de Phuket, normalmente ela leva uma certa fama de que o turismo por lá está muito excessivo, é um destino que já não dá mais para recomendar para os passageiros, mas eu sempre vou pedir que vocês considerem Phuket como destino de praia com algumas observações. O grande burburinho, o grande movimento, tá? Onde tem realmente uma grande concentração de turistas, onde acontece aquele movimento mais intenso noturno, é a praia de Patong, que eu até está escrito nesse slide para que vocês tomem nota. Nessa praia, o que acontece? Realmente ali acontece de tudo no final do dia, todos os dias do ano. Então, bares, discotecas, baladas, todo mundo nas ruas. O que acontece é que nessa região de Patong, nós temos hotéis de 3 a 5 estrelas. Então, algumas passageiros acabam ficando hospedados ali e muitas vezes vão ser passageiros que não gostam daquele estilo do que acontece ali naquela praia de Patong. Então, eu sempre vou recomendar que se o seu passageiro vai para Phuket e ele não tem um perfil de festa, por exemplo, que ele vá para o norte ou para o sul da ilha, onde nós temos ainda diversas praias que são, às vezes, até desertas e com pouco número de turistas. Tá? Um exemplo de praia um pouco mais tranquila é a praia de Carong, que fica muito próximo de Patong, mas fica um pouco mais ao sul. E tem várias outras praias mais no norte, próximo ao aeroporto de Phuket, ou no extremo sul da ilha também. Então, não desconsiderem Phuket por conta da fama que a ilha tem pela praia de Patong. Tá? É uma ilha, assim, com excelente estrutura hoteleira, hotéis maravilhosos, várias Anantaras, tem hotéis muito bons, tem banho tree, tem hotéis excelentes, então não desconsiderem simplesmente pelo que se diz de Phuket. Tá? Tem também uma região histórica chamada Old Town, onde fica o distrito antigo, muito interessante. Nessa zona a gente encontra também construções de estilo europeu. Tá? E de Phuket você consegue fazer tours de barcos para se visitar ilhas e retornar no mesmo dia. Um desses pontos são as Ilhas Phi Phi, nós vamos falar delas depois, e um ponto também muito interessante é a Baía de Panhá, onde está a conhecida Ilha de James Bond, onde foi gravado o filme do James Bond. Então, se o seu passageiro tem pouco tempo, né, de hospedagem, vamos supor que ele tenha 3 ou 4 noites, eu não recomendo você dividir a hospedagem entre Phuket, Krabi, Ilhas Phi Phi, Koh Samui. Eu acho que vale muito mais a pena você se hospedar em apenas um ponto e, a partir desse ponto, você faz o tour de barco para conhecer as ilhas paradisíacas ao redor e, no final do dia, você retorna para o seu hotel onde você está hospedado. Tá? Tem várias ilhas fantásticas. Uma delas, por exemplo, é Koh Rachar, que é essa ilha que vocês veem, essa imagem fantástica. Existem muitas outras ilhas também mais isoladas. A única ressalva que eu faço é que o seu passageiro que se hospede em uma dessas ilhas mais isoladas, que a estrutura que ele vai ter à disposição dele durante a hospedagem vai se limitar à estrutura do hotel e normalmente a estrutura do vilarejo que existe naquela ilha. Então, não tem muitas opções de restaurante. Tá? Então, se o seu passageiro é daquele que precisa ter várias opções de restaurante internacional à disposição para ele comer todos os dias, eu recomendo que ele fique em Phuket, ou Krabi, ou Koh Samui, que são destinos já mais bem estruturados e com muitas opções de restaurante, entretenimento todos os dias. Para casais, essas ilhas funcionam muito bem, essas ilhas isoladas. E você pode, por exemplo, fazer uma divisão. Se o seu casal tem 5 noites de praia na Tailândia, você pode deixar 2 noites ou 3 em uma ilha mais isolada e 2 noites ou 3 em Phuket, Krabi ou Koh Samui, tá? Outras 2 ilhas que são bem conhecidas são Koh Yao Noi e Koh Yao Yai, onde há, por exemplo, um hotel Six Senses, que é muito bom, fantástico, e há um outro hotel chamado Santia, que é muito bom, fica na ilha de Koh Yao Yai. Então, vale muito a pena você pesquisar, porque há hotéis maravilhosos espalhados por essas ilhas mais isoladas. Krabi é um destino um pouco mais recente e que ficou um pouco mais conhecido nos últimos anos. É uma alternativa a Phuket, com certeza. Krabi também tem estrutura
hoteleira excelente. E eu sempre costumo dizer, qual a diferença de Krabi e Phuket, por exemplo? A parte cênica, a beleza de Krabi, ela é um pouco mais natural. Então, das ilhas, das praias de Krabi, você consegue observar essas formações rochosas fantásticas. É um lugar fantástico. Em Krabi, por exemplo, que está a praia de Hailey Beach, que você só consegue acessar em barco longtail, que são aqueles barcos típicos. Né? Tem um hotel ali de luxo, que é o Ayavadi, que é de extremo luxo. Há alguns hotéis muito bons em Krabi, tá? O Ayavadi é um deles. Tá? Então, é um lugar um pouco mais recente. Eu sempre faço uma comparação que Krabi é como se fosse Phuket há 20 anos. Então, é um destino mais novo, com excelente estrutura hoteleira e com a beleza, a paisagem de Krabi é um pouco mais natural e mais presente. Tá? Em Phuket você não consegue ver todas essas formações rochosas das praias. Tá? Na grande maioria das praias você não vê. Né? Aqui eu gosto sempre de mostrar esse mapinha, que é para vocês entenderem, né, esse triângulo formado por Phuket, Krabi e as Ilhas Phi. Você pode estar hospedado em Phuket ou em Krabi ou em qualquer ilha e fazer um tour de barco para conhecer as Ilhas Phi e retornar até o ponto onde você está hospedado no mesmo dia. Tá? Em lancha rápida, para se chegar até Koh Phi Phi, saindo de Phuket ou Krabi, leva-se mais ou menos 1 hora e meia, tá? Dependendo das condições do mar. E em Koh Phi Phi, não só a Maya Bay, que é aquela praia que está fechada, onde o Leonardo DiCaprio gravou o filme, mas há uma parte das Ilhas Phi Phi onde há diversos hotéis onde o seu passageiro pode se hospedar também. Então, se o seu passageiro ele escolhe Koh Phi Phi apenas para um tour, para conhecer, ele pode sair de Phuket ou Krabi e conhecer Koh Phi Phi e retorna no final do dia, ou ele pode se hospedar em Koh Phi Phi para ficar por algumas noites ali. Não há tantos hotéis de luxo lá. Um que eu recomendo muito é o Zeavola, tá? Que é um dos melhores hotéis, ou o Village, que também é muito bom. Também tem o Holiday Inn e tem alguns outros hotéis mais simples. Em Koh Phi Phi tem um vilarejo, onde você consegue ter um restaurante, uma coisa mais simples, mas tudo muito simples. Tá? Você não tem uma estrutura muito grande turística. Então, se o seu passageiro precisa dessa estrutura, não recomendo deixar nas ilhas isoladas. E o último detalhe que eu falo sobre essas ilhas mais isoladas é jamais deixar a última noite dele de praias em qualquer uma dessas ilhas, porque lembre-se que ele vai ter que tomar o barco para Phuket ou Krabi, para ele tomar o voo para Bangkok ou para Dubai direto. Então, sempre ter esse cuidado da última noite de praia, deixar em um dos pontos onde já há um aeroporto disponível para ele tomar o voo de retorno, tá bom? É importante lembrar que a praia de Maya Bay, onde o Leonardo DiCaprio gravou o filme A Praia, está fechada por tempo indeterminado. Hoje em dia, se você faz o tour de dia todo para as Ilhas Phi Phi, o barco ele passa próximo à entrada dessa baía, mas o barco não atraca mais por conta de uma questão ambiental. Eles resolveram fechar Maya Bay e está fechada por tempo indeterminado. Mas é um passeio de barco que vale a pena se fazer. É um dia de barco, então para por diversos pontos, né, das Ilhas Phi Phi. O barco para fazer snorkeling, depois todo mundo sobe de novo, depois para almoçar. Tá? Então, é uma opção de passeio de barco legal. Tá? E em toda aquela região há parques nacionais, há vários deles, para os amantes dos esportes e das atividades ao ar livre. Há uma outra ilha nessa região, que é a ilha de Koh Lanta, que fica para baixo das Ilhas Phi Phi, e lá há um hotel maravilhoso chamado Pimalai. Koh Lanta é uma ilha também maravilhosa. Lembrando que esses hotéis em ilhas isoladas, muitas vezes o próprio hotel fornece a parte de transfer saindo do aeroporto de Phuket ou de Krabi, tá? E agora, para finalizar essa parte, a gente vai falar do Golfo da Tailândia, que é onde está o principal destino de praia, que é Koh Samui. É uma ilha também, com excelente estrutura. Koh Samui, para os brasileiros, muitas vezes funciona para uma segunda viagem para a Tailândia. Tá? E uma dúvida que eu sempre gosto também de esclarecer é para os passageiros que queiram conhecer os dois lados. Ficar algumas noites em Phuket e algumas noites em Koh Samui. Tem voos ligando. Há vários voos que conectam tanto Phuket até Koh Samui, como Krabi até Koh Samui.
tá? Então, você consegue sim fazer os dois lados, mas aí eu só vou recomendar realmente se o passageiro tem um pouco mais de noites para fazer praias na Tailândia, tá? O aeroporto de Koh Samui é um show à parte, ele é muito bonito, ele é da Bangkok Airways, parece até um resort. Há voos de Koh Samui tanto para Phuket, quanto para Krabi, quanto para Bangkok o dia todo, né? E é uma ilha muito interessante. Koh Samui, a gente também encontra alguns templos budistas. O principal deles é o Big Buddha e esse outro templo chamado Wat Plai Lam. E é uma ilha, eu acho que Koh Samui, eu acho que eu poderia definir como uma ilha um pouco mais exclusiva, tá? Se você tem aquele passageiro que não faz questão de conhecer as Ilhas Pipi, que não faz questão de ir para lugares muito agitados, Koh Samui é uma excelente opção. Tá? E da mesma forma que do lado do Mar de Andaman há muitas ilhas paradisíacas, você pode conhecer a partir de um full day de barco, um tour de full day. O lado de Koh Samui você também tem diversas opções e várias ilhas que você consegue conhecer em um dia de tour de barco, como Koh Tang e Koh Madsun. Tem várias outras, Koh Tao, Koh Phangan, que é onde acontece a festa da lua cheia. Tá? E falando de praias em Koh Samui, aqui eu listei, nessa foto tem 3 das principais, que são a praia de Chao Wen, Lamai e Boput. Lembrando que em Koh Samui eu vou ter desde Ibis até o Four Seasons. Então, hotéis maravilhosos também. Tem Conrad, tem o W de Koh Samui, que é maravilhoso. E muitos outros hotéis. Tem realmente muitas opções e para todos os perfis de passageiro. Aqui tem alguns pontos que a gente consegue visitar, fazendo de tour de barco, saindo de Koh Samui. Então, o Parque Marinho de Antong é um tour maravilhoso que você pode conhecer saindo de Koh Samui, ou a ilha de Koh Tao e Koh Nan Yuan, que ela é fantástica. Koh Tao é um destino para mergulho. Aliás, todo o sul da Tailândia tem muitos pontos para os apaixonados por mergulho, com várias escolas que são certificadas pelo PADI Internacional. Então, eu acho que o sul da Tailândia ele fecha essa experiência no país de uma forma muito boa. Você pode descansar, pode aproveitar da praia, pode aproveitar da massagem Thai, que é fantástica, que eu também recomendo que vocês façam tanto nos hotéis quanto nos spas pelas cidades. É realmente o lugar onde você pode ter essa experiência para descansar no final da viagem. E para casais de lua de mel, sul da Tailândia é parada obrigatória, tá? Eu acho que para o passageiro de lua de mel e para quem gosta de relaxar na praia, sul da Tailândia, pelo menos 4 ou 5 noites. Tá? E uma última ilha que eu gosto de destacar, que fica acima de Koh Samui, é Koh Phangan, que é onde acontece a Full Moon Party, que é aquela festa da lua cheia. Em Koh Phangan há vários hotéis maravilhosos, um deles é o Anantara, Hassananda, também tem o outro Santia, e vários outros hotéis maravilhosos. Tá? Então, sempre a parte sul da Tailândia, eu convido vocês a pensarem qual é o tipo de experiência que meu passageiro está buscando. Ele quer uma atividade, mas ele quer ficar mais isolado, ele precisa ter opções de shopping, compras e restaurantes, e aí, de acordo com o itinerário que ele tem, você consegue fazer as devidas divisões e organizar um melhor itinerário para ele na Tailândia. Então, e é o lugar onde a gente vai ter várias fazendas de coco, de açúcar de palma, é um lugar muito interessante que oferece uma outra face da Tailândia. E um último ponto só que eu queria destacar antes da gente ir para as dúvidas é que agora o governo da Tailândia está indo muito forte nessa questão de redução do uso de plástico, reciclagem do lixo. Então, a Tailândia ela também está muito pronta nesse sentido, com as questões ecológicas, tá bom? E aqui estão os meus contatos. Acho que agora a gente vai para as partes das perguntas, né, Fabiano? Só estou soltando aqui meu microfone. Isso. Perfeito, deixa eu Para as sair aqui. perguntas. Algumas pessoas pediram essa apresentação. Você consegue encaminhar para nós por e-mail, que nós encaminhamos a Consigo, todos? consigo sim, Fabiano, eu mando para Tá? vocês. E nesse ponto, algumas agências, eu já estou aproveitando para pedir, antes que me peçam, pedem se vocês têm material que eles podem divulgar em mídias sociais, seja filmes curtos, seja aí, se você tiver um link para mandar esse material. Mando. Eu mando para você o acesso ao nosso banco de imagens para que vocês possam acessar, tá bom? Isso Tá. tudo é aberto. Até nós temos publicado muita coisa no Instagram, que a gente está com força agora. A nossa página é Turismo na Tailândia, tá? A nossa página do Brasil. Então lá também tem muito conteúdo, vocês podem repostar, não tem problema nenhum, tá?
Tá, Eu e vou mandar para vocês. beleza, aí a gente vai encaminhar, só para você saber, a gente não combinou isso, mas acabando aqui, a gente sobe o vídeo e encaminha todo esse material para eles e te copia, e aí você também vai ter Perfeito. acesso a todos e eles também os seus contatos. Tá Vamos ótimo. lá, eu acho que a gente pode começar aqui com algumas perguntas. Primeiro, no passeio a Cofifi, quando você vai na Bahia, você não pode nem mergulhar lá, né? O barco só Não, passa e segue. passa e segue. O barco ele para. Normalmente esses tours são feitos em speedboat, tá? Em lancha rápida. Ele para em diversos pontos. Na questão de Maya Bay, ele só passa na frente, todo mundo observa. Mas Maya Bay, pessoal, só para que vocês entendam, é muito pequenininho, perto do que é Copipi, tá, Fabiano? É bom que as pessoas entendam isso, que é só um pedacinho, tá? Mas ele só para. Ninguém pode descer lá mais por conta do fechamento. Perfeito. Aí eles fazem uma pergunta se sempre você recomenda barcos privativos ou dá para ir em barco regular para fazer esses passeios a Cofifi? Dá para se fazer. A única questão que eu acho que é claro, isso até é um pouquinho, né, claro, mas dá para se fazer o regular, sim, Fabiano. Aí eu até vou jogar a bola para você, mas existem vários tipos de barco. Tem uns que são menores, para até 15 pessoas ou 20. Então, esses que são menores, que são os speedboats, tranquilamente dá para você ir no compartilhado. Não tem necessidade de se fazer um privativo, tá? Até É, porque o custo do privativo ele vai ser bem mais alto. mas é que assim, o custo lá não é um absurdo, é isso que você está falando na Não, Tailândia. Então a gente normalmente indica o privado, se o passageiro sim, acha caro, depois a gente muda. Mas faz sim, diferença, perfeito. até porque o privado você consegue sair um pouquinho mais cedo e chega um Sim, pouquinho antes dos tours uhum, regulares. Então você consegue ver mais vazio a paisagem, exato. vamos dizer. Isso que faz mais diferença até do que o barco ser compartido ou não. Com certeza. Isso faz a diferença sim, viu, Fabiano? Até porque depois das 10 da manhã, 11 da manhã, começam a chegar todos os barcos meio que juntos. Então, se puder fazer o privativo, vale a pena sim, Sim. com certeza. Aí aqui a Dani já perguntando na mesma, sim, tem os snorkels ainda lá em Fifi, só não vai ter na Maya Bay, mas eles vão fazer o snorkel ao redor, Fazem, tá? fazem Esse sim. aqui, então isso aqui continua. É, Normalmente faz 2 ou 3 paradas, tá? Quando é o regular e o privativo para várias vezes por vários pontos, tá, fora de Maya Bay, né? ok. Ô, Leonardo, e perguntando aqui, só para a gente reconfirmar, por que julho, agosto, setembro, época de chuvas, e em Koh Uhum. Samui seria outubro, novembro, é isto? Isso, exatamente. Ok. E no restante vamos dizer, não vai ser chamado mainland, né? Mas vamos dizer em Bangkok, Chiang Mai, qual que é a época de chuvas nessa região? Aí segue mais ou menos como o Phuket, tá? Ah, Então é por volta de maio, final de maio até mais ou menos agosto. Se a gente for querer ter uma ideia geral, pensar em época de chuvas, a gente pode pensar de junho até começo de outubro, em termos gerais, tá? tá. Mas assim, a chuva na Tailândia, Fabiana, ela é muito tropical. Então, mesmo na época de chuvas, muitas vezes vai fazer aquele sol o dia inteiro. Sabe aquela chuva de final de tarde de São Sei, Paulo? sei. Então, é Então meio parecido com isso. dá Não para ir, necessariamente fica chovendo, dá tá. tranquilamente. Aí falaram assim, em Bangkok, lembro de ter visitado um templo em frente ao rio, que cruzava por um barquinho, e tinha uma escadaria enorme com uma incrível vista ao chegar lá em cima. Qual é o nome É desse o, templo? é o Atarum, que é aquele que em formato de triângulo, que estava até na apresentação. Ele é o terceiro templo, digamos assim. Até ele é conhecido como o Templo do Amanhecer, ou o Atarum. E uma dica que eu dou, Fabiano, para as agências é que se você não tiver oportunidade de entrar nele, porque nem sempre o City Tour inclui, tá? Que Certo. você jante em um dos restaurantes na frente dele, na outra margem do rio, tá? Porque a vista que você tem é magnífica, maravilhosa. E onde estão esses restaurantes, há vários hotéis boutique que dão quartos, né? Os quartos dão vista para esse templo. É maravilhoso. Olha, que legal essa dica aí, já fica anotado aí para Sim. todo mundo, que isso vale a Sim. pena. Ah, Essa dica, até só para finalizar, vale muito a pena para quem passa 2 vezes por Bangkok. Então você fica, 3 noites no início da viagem e uma noite no final, antes de pegar o seu voo para Dubai. Então essa uma noite você pode ficar ali naquela região, em um ok. desses hotéis boutique, tá? Aí, é,
Só para repetir o nome da escola de gastronomia que você tinha comentado. Blue Elephant. Blue Elefante Elephant. azul. Ok. Uhum. Perguntaram se dá para fazer um full day a Sukhothai saindo de Chiang Mai. É longe. Não é recomendado, tá? Porque é mais ou menos 4 horas e meia, 5 Não, horas. não dá. Não. Ok, então já aqui. A melhor época da visita, acho que foi falado já, que é de novembro a março, né? Que é com o clima Isso. mais ameno. E para quem não se Uhum. importa com temperatura, abril e maio também são muito bons, só um pouco mais Sim, quente. correto. Então, aqui foi falado. Restrições para as mulheres viajando sozinha. Alguma? Nenhuma. É até bom falar nesse ponto que eu não comentei, mas é um dos mercados que a gente está com bastante força agora, é das mulheres viajantes que viajam sozinho, tá? Não há qualquer problema, nem em Bangkok, nem no norte, nem no sul. Mulheres podem caminhar sozinhas nas ruas, não há problema qualquer, tá bom? Ok. E melhor moeda para se levar, euro ou dólar? As duas, da mesma forma, tá? E lá é um lugar, cartão de crédito também é muito bem aceito, e pelo BAS, que é uma moeda barata, não é aquele lugar onde... Ah, teve até um comentário da Denise, né, que fez a viagem sozinha, né, em troca Minha noiva daqui. também fez uma viagem sozinha por lá e foi super tranquilo. Sim. Então, dólar ou euro, cartão de crédito também muito bem aceito, lembrando do IOF, mas como é uma moeda barata, não é o lugar onde pesa usar o cartão de crédito, tá? Ok. Aí tem aqui em eu não sei falar os nomes, desculpa, Manahakon pode ser uma sugestão como Siroco? Existe alguma Ah, diferença entre eles ou é mais um Skybar? Então, no Mahanacon, por enquanto só tem um Skybar e tem um mirante, que é fora do Skybar. Para você subir ao mirante, é pago, tá? Ao Skybar, não. Mas é até legal falar sobre esse ponto, Fabi. Tanto o Siroco como alguns outros bares e restaurantes rooftops, claro, principalmente vale ressaltar, por ele ter aparecido no filme, né, Se Beber Não Case, que acho que talvez muitas pessoas tenham assistido e por isso que ele ficou famoso, são lugares com muitos turistas, tá? Então, no Siroco, você não pode subir só para tirar uma foto. Até para turistas que não gostam de lugares cheios de... Para aquele passageiro que não gosta de lugar muito cheio, não recomendo a visita ao Siroco, tá, Fabiano? Tem outros rooftops em Bangkok, como, por exemplo, o Moon Bar do Banyan Tree, que são muito melhores, ou vários outros. Tem muitos rooftops lá, tá E bom? mais Mas tranquilos. bem mais tranquilos. O Siroco está um pouco over tourism, tá? Ok. Se precisar fazer apenas um destino entre Ayutthaya ou Sukhothai, você recomenda um? A Ayutthaya. Assim, numa primeira viagem, a Ayutthaya vai suprir essa questão de turismo de ruínas 100%, tá? Perfeito. Estão falando do Skybar no Hotel W, que gostaram bastante. É maravilhoso. É maravilhoso. Lembrando que alguns deles são um pouquinho mais requintados, claro, um pouco mais elegantes, alguns outros mais casuais, mas é uma atividade bacana para se Tá. fazer no final do dia. E melhor localização para se hospedar em Bangkok? Olha, essa é a pergunta do... Vai muito do perfil do passageiro, tá? Ó, eu acho que assim, passageiros que gostam de compras, Siam, que é onde está os shoppings, que é ultramoderno. Casais, grupos, pessoas que querem vista muito bonita em Bangkok, margem do rio. Sempre, tá, Fabiano? E quem quer estar entre essas duas coisas, muito assim, com acessibilidade fácil para esses dois pontos, tanto Silon, que é uma região que está entre o rio e a zona de compras, como Satorn, também muito boas. Então eu Ok. falaria que para o nosso público, Riverside, que é o rio, ou Siam para compras, ou Silon ou Satorn, que são duas avenidas paralelas, tá? São os mais indicados. Com certeza. Ok. Algum dos hotéis tem restrições para crianças ou é tranquilo viajar em família? Alguns têm, mas na Tailândia não tem muito essa questão, são poucos, tá? Especialmente na praia, se eu não me engano, em Samui tem um outro, mas não é um destino que está cheio de hotéis com restrições, isso não. É tranquilo viajar em família, muitos hotéis, especialmente no sul, que são os de praia, vão ter kids club, atividades para família, tá? Então, quer que escreva aqui, Amanda? Será que eu consigo escrever?
Aonde tá, Amanda? Pode escrever o nome das regiões de Bangkok, pode escrever aí no chat. Então eu vou colocar Coloca ali Riverside. só para todos os palestrantes e participantes. Tá, Enquanto isso, é acessível para a terceira idade, sim, Rosana, diversos, talvez um ou outro tempo, como que você tenha uma escadaria maior, tal, não seja acessível, mas a grande maioria é bem sim, tranquilo, com certeza. tá? É um destino bem. E sabe, uma última que eu falaria para o pessoal com relação à terceira idade, Fabiano, é combinar sempre com o lugar de parada, colocar a noite em Dubai na ida e na volta, sabe? Isso dá uma bela quebra na viagem para poder não ficar Dá um muito pesado, descanso, tá? é. E Sempre. aí, Mônica, sim, é sempre importante sair com os voos comprados daqui. E eu digo mais, em geral, Uhum, nós sugerimos comprar direto com o nosso fornecedor local e não através de GDS ou internet. Por com quê? Porque eles certeza. conseguem alterar, sai um pouquinho mais caro, sai uns 20% mais caro para o cliente no final, porém, você tem flexibilidade, se tiver qualquer problema, não no extremo que nós vivemos hoje, mas de um Sim. cancelamento ou de uma alteração, é, eles conseguem fazer com uma agilidade e muito mais simples do que a gente tentar fazer por aqui, tá? Então eu não, Fabiano, é até tá? legal, eu sempre gosto de dar esse exemplo que você falou. Gente, leve em conta, assim, qualquer coisa que acontece lá, aqui está 10 horas atrás. Então, é sempre bom ter tudo já certinho para não ter nenhum tipo de problema por conta de horário. Isso pesa bastante, né, Fabiano? Não, pesa muito e principalmente ali Sudeste Asiático como um todo, né, Ásia na verdade como um todo, onde o passageiro precisa ter o guia, precisa ter os serviços inclusos, é mais difícil você viajar sozinho, não é o ideal. É bom ter um bom parceiro lá que Com vá dar esse certeza. suporte em tudo, porque se der um probleminha em voo ou traslado ou qualquer coisa, eles conseguem resolver o que nós às vezes não Sim, conseguimos aqui, porque se acontece meio-dia lá, é meia-noite aqui. Então, mesmo com o telefone 24 horas, com tudo, a gente dorme também, né? Então, sim, com certeza. acontece que dá problema. Sim, e até com relação a City Tour, às vezes a agência fala, não vou reservar com a operadora o City Tour porque meu passageiro falou que vai sozinho. Não recomendo também, viu, Fabiano? Não recomendo, porque assim, porque é muita informação, especialmente em Bangkok, tá? Não que seja obrigatório em todas as cidades da Tailândia você reservar um City Tour, mas em Bangkok especialmente é bom colocar sempre, tá? Tá? E não, e na maioria o passageiro vai sem, chega lá e compra. Então já vende aqui e ganha dinheiro aqui, né? Com Porque o certeza, que ele compra também. lá ninguém ganha. Já agrega mais a venda, com É. certeza. Bom ponto. Outra questão, acho que a última, se já tem algum protocolo de sanitário já colocado, igual Portugal já fez, se Tailândia já está trabalhando nisso. Tá. Até é importante lembrar que a Tailândia, com relação a essa questão do Covid, ela não foi tão afetada quanto nós imaginávamos, né? A Tailândia teve aproximadamente 3.000 casos, 3.000 e poucos casos, e não muitas mortes, né? Graças a Deus. Ah, por enquanto, o país permanece fechado. A previsão é que haja uma reabertura em 1º de julho, ou seja, ainda tem um mês aí para a gente esperar. Eu acho até, Fabiano, que talvez a restrição seja do brasileiro para chegar até lá, né? Essa questão de restrição sanitária, mas com relação à estrutura do país, eles estão se preparando para reabrir no dia 1º de julho. Até alguns hotéis já estão aceitando reservas, os restaurantes lá abriram essa semana, mas ainda é um pouco incerto, tá? Mas a previsão é que comece a reabrir no dia 1º de julho. É bem provável que quando nós pudermos viajar, quase o mundo todo já esteja aberto, né? A gente está um pouco Exato, atrás, a gente está um passo atrás sim, de todo mundo. com certeza, Então, é bem provável que isso venha a acontecer. bem por aí. Acredito que não tenhamos mais perguntas nesse momento. Agradeço muito, Leonardo, o treinamento, foi excelente. Obrigado. Tá? Agradeço a presença aí de todos, as perguntas que sempre ajudam a gente, né? Porque é impossível a gente falar de tudo, então as perguntas ajudam a desenvolver. E realmente eu recebi até alguns comentários no WhatsApp enquanto você falava, Leonardo, o pessoal mandando, que foi extremamente didático o Obrigado. treinamento e todos gostaram muito.
e realmente faz uma diferença. Foi uma forma simples de fazer a venda, né? Com certeza Obrigado. surgirão dúvidas e a gente vai te perguntar, mas foi, assim, muito, muito bom mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Fabiano. Até logo. Obrigado, pessoal. Agradeço todo mundo. Espero vocês na Tailândia. Eu também quero ir para a Tailândia. Vou te encontrar em São Paulo não, Leonardo, só na Tailândia agora. Fechado. Obrigado, Abraço a pessoal. todos, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.